Ele que foi um político, médico cardiologista, físico, matemático, professor e escritor brasileiro, além de ser fundador do Partido Prona, é sem dúvidas uma pessoa inteligentíssima e forte que tentou chegar à presidência da República, com seus discursos que sempre terminavam em um bordão: meu nome é Enéas. E é sobre essa pessoa tão marcante que vamos falar no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Enéas Carneiro. Já ouviu falar? Com um petista. Dá sua opinião sincera sobre ele. Cuidado porque ele é manipulador. Xandão igual 190 ti. Depois eu coloco aqui, ó, verdade única. Fala Enéas. Enéas sim, Meu claro. nome é Enéas. Tipo, quando eu era criança, minha família é de São Paulo, né? Então minha família falava muito dele. Tipo, minha avó imitava. Como se ele fosse realmente um maluco, porque o povo achava que ele era meio maluco, né? Sim. Aí depois foi descobrir, ah, não, o cara é muito inteligente, na verdade, né? É porque, tipo, o jeito que ele falava é Não, muito essa é a verdade, expressivo. é verdade. Eu podia tá chegar ligado? aqui e falar assim, não, minha família comia com os talheres certos e falava, não, o Enéas é um gênio. Ninguém fazia isso na minha família. Então eu falava, ó, o cara maluco lá, ó. Ah, meu nome é Enéas. É isso que minha família sabia do Enéas, tá ligado? Era engraçado. Era meio que isso. E o Enéas, que hoje é muito lembrado, depois de um certo tempo, como uma pessoa que poderia ter sido presidente do Brasil, porque ele foi candidato, né? E uma pessoa que talvez teria dado outro destino, porque ele tinha ideias diferentes pro Brasil, né? Então a gente vai falar de tudo isso aqui no vídeo de hoje. Tem a presença de Digo Black e ele vai me dar agora a meta de likes pra esse vídeo de hoje. A média de like hoje eu quero 19.404. 19.404 likes e bora contar essa história. Enéas Ferreira Carneiro nasceu em Rio Branco no dia 5 de novembro de 1938. Filho do barbeiro Eustáquio José Carneiro, ex-funcionário da antiga Companhia de Navegação, ele era de uma família muito humilde e perdeu seu pai ainda aos 9 anos, idade que começou a trabalhar para ajudar sua mãe financeiramente. Iniciou seus estudos ainda no Acre, mas em 1947 se mudou para Belém, onde completou o ensino médio. Vale lembrar que quando ele era criança, já nessa época que ele era criança, em todas as salas que ele passou, a nota dele sempre foi a mais alta da sala, da turma. Desde o ensino fundamental, no ensino médio e aí depois indo para a carreira universitária. Aos 19 anos, então, ele se mudou com a mãe dele para o Rio de Janeiro, Era crânio. onde na época era a capital do país, né, para estudar na escola de sargentos do exército. Então era um bom emprego naquela época, trabalhar no exército, até hoje, né? Para muita gente é uma boa trabalhar no exército por conta dos estudos, né, que você consegue ter lá dentro. Então em 59 ele se formou como o terceiro sargento auxiliar especializado em anestesia. Então ele trabalhava lá com anestesia dentro do exército, né? Inclusive alcançou o primeiro lugar da turma também, passando a trabalhar diretamente no hospital do exército. Em 1960 ele iniciou seus estudos na Escola de Medicina e Cirurgia no Rio de Janeiro, na onde hoje atualmente é a Unirio. Então, olha só, né, o cara tava como o terceiro sargento, tava como anestesista e tava cursando então medicina na Foda, hein? Unirio. Uma vida bem agitada pra quem é tão novo, né? Sim. Em 1962 ele entrou 90, pois o Einstein tinha 180. na faculdade de Matemática e Física, na faculdade onde hoje é a URJ. Então, mais um curso que ele estava fazendo. Em 1965 se formou em Medicina com especialização em Cardiologia. Einstein não tinha 180 de QI, não, ó. Ele era plagiador e adúltero. Quem faz isso daí é quem tem QI baixo. Você pega os plagiador. Quem são os plagiador? O latino. Tudo QI baixo, pô. Quem é adúltero não preciso nem falar, né? Nossa, mano. Você acha que um cara que é adúltero e plagiador tem 180 de QI? Xandão, você é Pelo forte. amor de Deus, né? Tamo junto, Rania. Ele fez tanto estudo assim. Fez muita coisa, Meu né, cara? Deus. Então, 65 formado em Cardiologia e ainda estudando Física e Matemática na URJ. ligado? Nesse mesmo ano, em 65, ele deixou o exército depois de 8 anos de serviço, onde ele recebeu uma medalha chamada Marechal Hermes, porque ele realizou ali mais de 5.000 anestesias. Nossa. Então, o cara ajudou É, realmente, né? Então, em 68, ele se licenciou em Matemática e Física e se formou mais uma vez. Nesse mesmo ano, ele passou a dar aulas de Matemática e Física, preparando os alunos principalmente ali para vestibular, quando ele fundou um curso pré-vestibular, onde lecionava lá Física, Química, Biologia e Português. Então, tudo de uma vez só com o mesmo cara, né? No ano seguinte, ele fez um novo curso, mais especializado, né? Que falava sobre Cardiologia na Enfermaria. No ano seguinte, ele fez um curso de especialização em Cardiologia na Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, Parecendo o Ryuji aqui, carai. onde ele foi integrado como assistente, ou seja, O Ryuji jogando de Draven. agora como assistente médico em uma outra casa, em um outro hospital, né? Porque antes ele era no exército. Então, entre 73 e 75, ele fez um mestrado em cardiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ainda em
É louco, mano. Igualzinho o Ryuji, velho. Em 1975, ele apresentou a primeira versão do curso O Eletrocardiograma, que foi um curso dele que ficou bem Caralho. famoso, que saiu do Rio de Janeiro, foi pra São Paulo e chegou inclusive a ser usado no exterior como em Quito, no Equador. Apesar de ser conhecido como Dr. Enéas, ele nunca defendeu ali uma tese de doutorado, né? Ele chegou a ser mestre em 76, onde teve ali a dissertação de mestrado chamada Alentecimento da Condução AV. Vale lembrar que nessa época ele já era conhecido por conta da inteligência dele. Ele era sempre a pessoa, a primeira da turma, né? Mais De todas as destacado, né? turmas. O cara era realmente destacado. E ali ele recebeu o título de mestre em cardiologia pela UFRJ. Em Nossa, que privilégio poder... As pessoas que puderam ter uma aula com esse cara, né? 1977 já publicou o livro O Eletrocardiograma, Tinha que ser alfa mesmo. que inclusive é um livro que virou livro de estudo acadêmico em várias faculdades do país até hoje. E junto a isso, ele abriu um consultório médico lá no Rio de Janeiro. Então chegou os anos 80 e em 1980 ele entrou no concurso público para entrar em 2 hospitais, o Hospital do Câncer e o Hospital do INAMPS. Além de ter sido contratado como professor auxiliar lá no RJ, onde inclusive ele tinha sido aluno antes, né? Salve Xandão. Se puder, reaja ao Devon Larratt, campeão de wrestling. Então ele teve uma origem muito humilde, saindo do Acre, inclusive levando um tempo para ser registrado. Ele ficou um bom tempo sem registro, até chegar em Belém. Então pode ser que tenha algum erro aí na data dele de nascimento, ou algo do tipo assim, mas foi por conta dessa dificuldade dele. Mas apesar da dificuldade, ele conseguiu superar isso, tanto que ele falava que lá no Acre ele vivia na miséria, em Belém ele era pobre e no Rio de Janeiro ele chegou na classe média. E tudo através do estudo, porque ele era focado demais e lia demais. Ele falava que tinha lido milhares de livros, além de mais de 10 mil trabalhos acadêmicos sobre todo tipo de coisa. Ele entendia ali de geopolítica, de biologia, de filosofia. Então o cara era realmente muito crânio, né? Bom, mas então a gente tava ali nos anos 80, ainda na época ali do regime militar. E o Enéas se posicionou durante os anos, né? Falando que a época do regime militar não foi nada boa pra ele não gostou. E que tinha, inclusive, na época, um controle da mídia, que regulava a mídia, que era a tal da censura, né? Por conta disso, ele foi contra essa época de governo, porque ele acha que nenhum partido deveria regular a mídia. Então em 89, quando a gente vai ter a primeira eleição direta, né, com votação direta com a população decidindo, ele funda um partido próprio, o Prona, e se lança como candidato à presidência nas primeiras eleições diretas do Brasil. Na época, o tempo que ele tinha na propaganda eleitoral gratuita era de 15 segundos, ou seja, muito rápido para falar tudo que ele tinha, né? Imagina ele falar que tinha feito tudo isso de faculdade, tudo isso de curso em 15 segundos, não tinha nem como se apresentar. Então ele falava algo muito rápido, que normalmente era provocativo ali com os outros candidatos, chamando eles de semi-analfabeto, algo do tipo assim, e no final ele sempre falava, meu nome é Enéas. Então ele chamava a atenção, realmente, era pra parecer um cara meio louco, pra alguém falar, pô, e aquele cara lá? Candidato a deputado federal, meu nome é Enéas, 5656. E apesar de ser anônimo, nessa primeira candidatura dele aí, ele conseguiu um bom público, cara. Isso por conta das propostas dele, como por exemplo, o congelamento de preços do primeiro dia do seu governo, além de regular o lucro de alguns empresários e promover ali um reajuste geral nos salários da população. Então ele tinha uma proposta financeira pro governo muito forte, que fez muita gente começar a ver ele como uma possibilidade real. Então, 360 mil pessoas votaram nele. Vai lembrar que ele era anônimo. É muita gente, mano. É muita gente mesmo. O cara que tá surgiu ligado? do nada só Do falando do meu nada, nome é Enéas. que nem eu e tu aqui. 15 segundos na TV. Xandão reage ao vídeo de O Tempo Fantasma no canal do Afonso e reage aos jogos Fiel de kk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 . Não sei se vai dar tempo de reagir tudo, rapaziada. Já já eu vou sair pra almoçar. Vê. Paz da ciência 360 mil moderna. votos. Acho que Meu nome Adúltero e um macumbeiro. Pois é, né, ô Tuskin? Digo Black. Um adúltero, plagiador e um macumbeiro. Então ele foi em 12º, né, entre os 21 candidatos e ainda conseguiu ficar na frente de muita gente que tinha muito mais tempo que ele. Então em 1994 ele volta lá a ser candidato pela segunda vez, né, e de novo ele é candidato à presidência, né, e dessa vez ele consegue um tempo um pouco maior, de 1 minuto e 17 segundos, onde ele consegue falar mais coisas. E assim, ele não venceu, mas na época ele chamou a atenção de todo mundo porque ele foi o terceiro mais votado, cara. Ele conseguiu 4,5 milhões de Quase votos, virou presidente. com 7% dos votos. No segundo ano, na segunda vez, tentativa. Nossa. Então, tipo, na época já olharam pra ele e falaram assim, opa, o cara não é uma piada só, o cara tem chance de se tornar o presidente do Brasil, né? E por que ele era piada? Muito por conta da aparência, né? Ele tinha uma barba grandona, que pro brasileiro é tipo, o cara tem uma barba grandona, vou ridicularizar. Marina Silva, por causa que ela, sei lá, anda com aquele coquinho e tudo mais. A galera já ridiculariza. Eu tô mentindo. Uhum. Acontece assim. A galera pega pelo físico, O né? Collor falam que ele foi eleito muito por conta do voto feminino. E na época, as mulheres muito votaram no Collor porque ele era bonito.
É sério. É sério isso? É sério, um dos Meu principais motivos pro Collor ser presidente do Brasil é porque ele era bonito. Então, Eu não... terminei meu Caralho. namoro de um ano onde É uma tirei a piada virgindade mesmo. da mina e marquei ela de muitas formas. Eu realmente dava o prazer que a mulher procura. Será que ela vai me esquecer? Vai tomar no meio do seu cu, ó. Some da minha live. Cancerígeno. A aparência no Brasil diz muita coisa. Ele tinha uma barba grandona, ele era careca aqui, aí ele tinha um óculos quadradão, falava gritando. Pra muita gente parecia um cara despreparado pra conduzir ali o Brasil, mas na verdade, entre o que tinha como opção, talvez fosse a melhor opção, né? Inclusive, na terceira candidatura dele ali à presidência em 1998, ele falou um negócio muito importante em 35 segundos, onde ele queria ali voltar a estatizar as empresas que tinham sido privatizadas pelo Fernando Henrique Cardoso. Então o presidente tinha vendido algumas empresas, ele queria pegar de volta. E também ele queria fazer uma outra coisa. Ele queria criar bomba atômica pro Brasil. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque ele via 5 países do mundo que tinham bomba atômica e que eram países que poderiam ali conversar de igual para igual entre eles. E que quem não tinha, não conversava de igual para igual. E ele tá certo. Essa é a verdade. Isso é verdade. A Rússia tem, os Estados Unidos tem, a China tem, a Coreia do Norte tem, Israel tem, alguns locais tem, certo? E esses locais, eles conversam de igual. Ele falava o seguinte, inclusive, se o Japão tivesse bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki nunca teria sido destruída, porque eles iam ficar com medo da retaliação do Japão depois. Então quem tem bomba nuclear não é pra atacar ninguém, é pra não ser atacado. E por isso que o Brasil tinha que ter, pra na hora de negociar com os outros, não ser um país inferior, não ser um país que tá ali sempre abaixo, porque sabe que em último caso, o caso do conflito, já tá decidido o conflito, quem vence e quem perde, entendeu? Igual o que acontece agora lá com a Ucrânia. A Ucrânia não tem bomba nuclear, porque entregou tudo isso pra Rússia lá. Horas de livres já. Ô, Ian, pode deixar, cara. Eu sei a hora que eu tenho que sair aqui, viu? Não vou ficar falando pra eu ir descansar, não. Antigamente, ficou na mão dos russos. Fartava essa agora. E hoje tem uma guerra, mas essa guerra pode ser acabada com um apertar de botão do Putin. Tipo, literalmente, se o Putin tiver realmente ódio da Ucrânia, que eu acho que nunca vai acontecer, ele vai jogar lá, vai bombardear o local e vai fazer um ataque nuclear, entendeu? Também se ele fizesse isso, a represália ia ser Exatamente, muito, por isso que não faz, por isso que tem que ter mais pessoas. Tanto que quando foi criada a bomba nuclear pros americanos, os caras que criaram foram lá na Rússia, na União Soviética na época, e falaram, ó, peguem isso aí, porque tem que ter mais de um com isso daí, porque senão vai Só dar um merda. vai Se tá no só poder, um né? tiver, vai dar merda, tá ligado? E aí ele conseguiu 1.400.000 votos, deu uma diminuída aí na votação, e ele ficou conhecido como um cara que aparecia nas eleições e tal, tudo mais, tinha uma ideia legal, tinha um público legal, mas não era o suficiente para ser o presidente do Brasil. Então ele foi ser candidato ali nos anos 2000 a alguns cargos um pouco menor. Por exemplo, ele tentou ser prefeito de São Paulo, a maior cidade do Brasil, né? Isso lá em 2000. Teve 3% dos votos só, não conseguiu, mas conseguiu eleger uma vereadora que era candidata dele na época. Logo em seguida, em 2002, ele foi candidato a deputado federal e conseguiu mais votos como candidato a deputado federal do que como prefeito. Ele conseguiu 1,5 milhão de votos, que na época foi inclusive o recorde, né? Ele teve tanto voto naquela época que tinha um sistema que você conseguia voto, você acumulava voto e você podia trazer pessoas. O Tiririca fez isso quando foi eleito. Então ele conseguiu levar mais 5 deputados federais, todos do Prona, todos que eram fundadores do partido dele. Ele assumiu o mandato então em fevereiro de 2003 e durante o tempo dele que ele atuou ali, cara, ele participou de todo tipo de comissão, todo tipo mesmo. Tinha comissão agrícola para debater o assunto, ele tava lá. Tinha comissão sobre meio ambiente, ele tava lá. Tinha comissão sobre reforma da Previdência, ele tava lá. Tinha comissão sobre reforma da saúde, ele tava lá. Tá ligado? Ele viajava muito, ele participava muito, ele era um cara muito presente e importante dentro da política, né? Só que no início de 2006 ele passou a enfrentar ali um problema de saúde muito grave, que na época foi uma pneumonia que ele teve, né? Mas logo em seguida ele enfrentou uma leucemia aguda, que aí sim, né, foi o maior problema dele. Ele teve um tratamento de quimioterapia, que inclusive fez ele perder a barba, foi um baque, né? Ele nunca nem tinha visto ele sem barba, nem nada do tipo. E aí ele desistiu de concorrer a presidente da República, mas saiu ali como candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados, onde inclusive fez ali um novo bordão falando, com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. Não perdeu a piada, né? Ele foi reeleito em outubro de 2006 com 387 mil votos, o que é bem menos do que 1,5 milhão, né? Mas ainda um bom número de votos. E após o primeiro turno das eleições presidenciais de 2006, o partido dele, o Prona, se fundiu com o PL, e então é fundado um novo partido, o Partido da República, o PR. Já cagou. Aí já tava no final, já tinha. Nessa época aí, os deputados que foram eleitos junto com o Dr. Enéas, através da votação absurda que ele teve, traíram ele, foram pro lado do governo, deixaram ele. Sobrou só o Dr. Enéas e mais um. Aí o Prona começou a se desfazer. 6 de
Aí acabou fundindo com essa bosta aí acabou tudo. Em 2007, aos 68 anos, o Enéas faleceu na própria casa, onde ele foi vítima da leucemia mieloide aguda, onde inclusive ele já tinha desistido de fazer a quimioterapia porque ele acreditava que não seria mais suficiente, que não teria mais efeito pro caso dele, né? O corpo dele foi cremado na manhã do dia 7 de maio no Memorial do Carmo e depois então foi cremado na tarde do mesmo dia no crematório da Santa Casa, lá no Rio de Janeiro. O último pedido do Enéas foi que sua família então jogasse ali suas cinzas na Baía de Guanabara, onde inclusive, atualmente tem um projeto de lei que visa incluir o Enéas como um herói da pátria. Ele teve 3 filhas e deixou esse legado gigantesco, tanto de estudo, né, de, pô, se você... Herói da pátria. Até parece colocar Enéas como herói da pátria. Ele foi mesmo um herói. Mas só tem espaço pra um herói nessa bosta de Brasil, o Lula. Nasceu humilde. Você pode estudar, você pode se tornar E atualmente o Bolsomito. Esses são os heróis. uma pessoa de destaque através do estudo, porque, ó, ele pensava, eu vou estudar mais do que os outros e eu vou conseguir destaque por isso. E ele conseguiu. Então, tipo, você é um bom exemplo, né? No mínimo que o Enéas fez foi viver um bom exemplo de vida pros outros. Eu vejo assim, ele tinha algumas dignidade super. Eu mesmo. opiniões naquela época que eram inconvenientes com o que é hoje. Mas se você pegar, cara, até o teu candidato favorito de hoje em dia e ver o que ele falava nessa época aí, tu vai tomar um sustinho. Então, eu acho que é melhor a gente pegar o que o cara se destacava pelo bem, porque ele tinha muito destaque positivo ali. Em várias coisas que se o Brasil tivesse seguido, talvez hoje fosse totalmente diferente a nossa condição. A gente era para ser realmente uma das 5 potências globais, a gente não é. Estou A gente chorando, me abraça, Xandão Boa. É de pra alguém encostar seu campinho que você começa a dar risada na hora. teria potência para isso. Se a gente tivesse, por exemplo, uma bomba nuclear, seria um facilitador na hora da negociação geopolítica. Aí fala, pô, pra que a gente vai ter um negócio desse? Um negócio desse é perigoso de ter. Realmente é perigoso se você trabalha com incompetência. Se você fala que o Brasil vai ter e vai criar ali uma bomba nuclear, é porque você está acreditando na evolução da pesquisa e do investimento ali na pesquisa do Brasil, né? O Brasil não poderia fazer isso no estágio que tá hoje. Isso Ele sim. teria que evoluir, entendeu? Então, obrigatoriamente, essa ideia dele já contava com uma evolução do país, tá ligado? Então, Como se impor sem ser arrogante? Ué? Sendo inteligente. Eu penso que, tipo, se botar... Lógico, né? Se o Brasil fizer uma bomba nuclear, até é bom por causa dessas questões que a gente falou. Mas imagina um maluco no poder e querer... sai usar ameaçando todo mundo É, e tal. tá ligado? Então tem que ter um controle muito forte, Tem. por exemplo, de quem vai proteger a bomba pra nunca um presidente poder falar em nome do uso da bomba de uma forma assim desnecessária. Isso Tem é que passar verdade. por uma comissão, talvez, Isso. entendeu? Pra poder falar assim, a gente vai usar a bomba, tem que ter uma aprovação, talvez um Manda na Steam o link, ô Imagu. Não consigo abrir aqui. conselho, alguma coisa assim, entendeu? Bom, esse De acordo com o Gorgonói, o Brasil tem que importar uma bomba. Ai, caralho. Eu bem que... Aí foi boa. Ai, caralho, é tipo isso, foi tipo essa porra mesmo. Ai, caramba, mano, essa foi boa. Porra, vou importar a bomba. Caralho, meu. Ai, meu Deus do céu. Os homens querem importar tudo. Importa tudo, caralho. Abre essa porra aí, importa. É a bomba, manda a bomba pra nós também. Vamos pedir pros Estados Unidos mandar a bomba pra nós. Ai, caralho.